Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner, sou aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNOESC. Estarei aqui apresentando conteúdo sobre o PO, Paradigma Orientado a Objetos, tá bom? Estarei apresentando esse trabalho em dupla, juntamente do meu colega Ian Pablo dos Santos, tá? Vamos estar apresentando aqui um código e explicando sobre ele, os métodos que foram utilizados para estar desenvolvendo ele, envolvendo, claro, o assunto do nosso trabalho que seria o paradigma orientado a objetos, tá bom? E estaremos explicando como que foi construído todo esse código e como que ele se encaixa dentro desse conteúdo, tá bom? Estarei fazendo primeiramente uma breve introdução sobre o PO, logo em seguida estarei explicando sobre o nosso código, e estarei explicando duas partes, meu colega estará explicando as outras duas partes desse trabalho. Tudo fechou? Então tudo bem. Uh, então, introduzindo o que seria o PO, basicamente, antigamente, o pessoal que desenvolvia os códigos, o código ele era muito extremamente complexo, quase que ilegível. A pessoa que fosse realizar alguma manutenção lá no software, mexer naquele código, não conseguia entender ele. Ele era extremamente difícil até mesmo para quem desenvolveu ele, tá bom? Então, o que acontecia? O PO basicamente seria uma forma de organizar o software em torno de objetos que são instanciados por classes, ou seja, eles são divididos por partes e cada um com uma maneira diferente de se realizar aquele código, tornando ele mais organizado, mais fácil de se compreender e mais fácil de estar realizando alguma manutenção futura caso fosse necessário, tá? Então o PO surgiu basicamente com esse intuito de organizar o código. Fechou? Então aqui estarei explicando agora sobre o nosso código, tá bom? Que está bem aqui. Logo de cara a gente já consegue ver que aqui temos umas classes abstratas, tá? O que seria uma classe abstrata? É basicamente uma classe que ela não pode ser instanciada. O que eu quero diretamente no caso? Ela não pode ser instanciada diretamente. O que eu quero dizer com isso? Ela não é instanciada porque não pode se criar um objeto diretamente dessa classe, tá? Então a gente não consegue criar um objeto através dessa classe diretamente, tá bom? Que nem aqui no código, nós temos aqui o ABC, que seria uma abreviação do código para Abstract Base Class, tá bom? E daqui ele sofreu uma importação, tá bom? Nós temos aqui também a classe forma geométrica, que ela foi, como está construída aqui, forma geométrica, daí entre parênteses, ABC. Esse ABC tornou com que essa classe ali, a forma geométrica, se tornasse abstrata. Então, basicamente, ali o ABC fez isso, transformou essa classe em uma classe abstrata, tá bom? Aqui nós temos o Abstract Method. O que seria isso? Ele basicamente é usado para indicar que o método é abstrato. Então, ou seja, ele precisa ser implementado por qualquer classe que herde da classe abstrata. Então, ele meio que aqui nós temos que ele tem que ser herdado para ele se tornar de uma classe abstrata. É um pouco confuso de se entender isso, tá bom? Mas é basicamente isso. No código aqui também, nós utilizamos o property, tá? Que ele transforma um método em um atributo de uma classe. Então, isso nos permite acessar o valor diretamente, como se fosse uma variável do código, entende? Mas ele não seria uma variável, ele é como se fosse uma variável, né? Ele basicamente transforma um método em um atributo de uma classe, tá bom? Ele meio que unifica a classe ali. Fechou? Aqui nesse código, tá? Eu dividi aqui em partes para estar explicando ele aqui. Na primeira parte do código, como eu tinha explicado antes, aqui no from ABC import, ABC abstract method, aqui nós estamos importando a base para criar a classe abstrata, como eu botei aqui, né? Nós importamos a classe e formamos ela para uma classe abstrata utilizando aqui o ABC, tá bom? Daí aqui, na parte 2 do trabalho, do código no caso, a gente utiliza aqui a class, forma geométrica, ABC, entre parênteses, definite self,core, fecha parênteses, dois pontos, self-core, tá? Isso faz com que a classe forma geométrica recebe um parâmetro cor para definir a cor da forma geométrica. Isso serve como base para qualquer forma geométrica, quadrado, círculo. Então, basicamente, foi utilizado aqui para definir a cor dessa forma geométrica. E a forma geométrica também, ela pode obter ela como uma base para se obter a forma dela, como um quadrado ou um círculo, enfim, tá bom? Nós temos daí aqui o cálculo do perímetro, tá bom?
que cada forma geométrica precisa calcular seu perímetro, mas a maneira de fazer isso depende do tipo da forma. Da forma, por exemplo, quadrado, triângulo, tá? E daí aqui o str, esse método deve retornar um string que representa a forma geométrica de maneira clara, tá bom? Essa aqui foi a primeira parte do nosso código, tá bom? Bom, eu me chamo Paulo dos Santos, então eu estou fazendo dupla com o Wagner nesse trabalho. Também estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas pela UNESC e eu vou apresentar então duas partes desse trabalho, que é a classe circunferência e o main. Então aqui na classe circunferência a gente pode ver que já foram importados a classe forma geométrica, tá? Ou seja, vai ocorrer aqui uma herança, né, de atributos e métodos da classe forma geométrica para a classe circunferência, tá? Então, um dos pilares da programação orientada a objetos a gente já pode listar aqui. Quais seriam esses atributos e esses métodos? Então, a classe circunferência herdou a cor, o atributo cor, e herdou essas duas funções aqui, esses dois métodos aqui, tá? Aqui na função, no método calcular perímetro, a gente pode notar uma situação de um outro pilar da programação orientada a objeto, que seria a questão do polimorfismo, tá? Por que polimorfismo? Se você calcular a área, se você calcular o perímetro de uma circunferência, é diferente de você calcular o perímetro então de um retângulo, certo? Para a gente calcular o perímetro de uma circunferência, a gente faz 2 vezes π vezes o raio. Para a gente calcular o perímetro de um retângulo, a gente faz o lado 1 vezes 2, porque então seriam esses dois lados. Esses dois lados têm a mesma medida, então vamos supor 7 e 7. E o lado 2, que seriam o de cima e o de baixo, vão ter a mesma medida também. Vamos supor 3 e 3, né? Então, todos é um lado mais o outro. Então, seria esse, mais esse, mais esse, mais esse. Os 4 lados somados, né? E na circunferência, não. Na circunferência, como eu expliquei, é 2 vezes π vezes o raio. Por que eu estou utilizando o math.p? O math, como foi importado aqui, é uma classe que aqui ele me dá o valor exato de π, tá? Então math.p ele vai me dar o valor exato do π. E aqui na situação de calcular a área, vocês podem notar que eu estou utilizando o math.pol. Por quê? Para a gente calcular a área de uma circunferência, é o π vezes o raio ao quadrado. E para eu fazer esse raio ao quadrado, o math.pol me ajuda por quê? Porque eu chamo a classe, chamo o método ali, abro parênteses, boto o valor que eu quero que seja elevado e o valor da potência. Então, aqui seria o valor do raio elevado a 2, né? Então, a gente tem também a função str, que assim que vamos para a prática, que eu acho que é mais fácil de entender. Por exemplo, eu defini aqui para circunferência, certo? A cor e o valor do raio dela. Se eu der um print aqui, circunferência, ela vai puxar aquele str, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que ela puxou a função str, e é para isso que serve ela, tá? Ela está presente em todas as classes, seja aqui na forma geométrica, como um método abstrato, então todas as subclasses vão ter que ter, seja aqui na classe retângulo, tá? A gente pode notar então aqui na circunferência também que a gente utilizou o arroba property, já que a gente já pode associar uma situação de encapsulamento. Então, o property, na verdade, ele seria mais para eu poder acessar o dado raio fora da função, tá? Então, se eu vier aqui no main, por exemplo, e der aqui um print raio, ele vai me dar o valor exato do raio, tá? Por conta desse property aqui.
Se eu não tivesse essa função aqui, eu não poderia acessá-lo, porque aqui eu defini ele como um dado privado, tá? E essa seria a função do property. Então aqui a gente já vê uma situação de encapsulamento. E fechando então os 4 pilares da programação orientada a objeto, a gente pode ver a abstração, que seria basicamente similar a uma função, tá? Ela tem a função de simplificar o código, então, em vez de eu vir aqui no main e digitar todos esses códigos aqui e deixar ele extenso, assim eu separo o meu código em blocos, né? Então eu tenho aqui um bloco somente para calcular o perímetro. E se eu vier aqui, circunferência, calcular o perímetro, eu não preciso escrever tudo aquilo lá já, né? Porque ele já foi escrito. Eu somente dou um print calcular perímetro aqui e ele vai me dar o valor do perímetro, tá? Seria basicamente esses os 4 pilares, então, aqui aplicados no na nossa classe, tá? E daí estarei explicando aqui a parte do retângulo, tá? Então aqui basicamente nós utilizamos classes abstratas, tá? E a herança. Nessa segunda parte aqui, que seria a parte do retângulo, tá bom? Nós utilizamos qual método aqui? Nós utilizamos a herança e o encapsulamento, tá bom? E também ali, entre outras formas, como a gente utilizou no último código, o property, e daí aqui como último também, a gente teve que importar, daí aqui temos a classe forma geométrica, retângulo, forma geométrica, property, e o cálculo do perímetro estaria explicando a base daí aqui desse código, tá bom? Então a primeira coisa seria o método para calcular a área, tá? Como está aqui, tá bom? Tá aqui essa primeira parte. Esse método, ele calcula a área do retângulo multiplicando o lado 1 pelo lado 2. Então ele vai basicamente, essa parte aqui do código, ele vai multiplicar as duas áreas, tá bom? Daí a segunda parte que seria o cálculo do perímetro que nós temos aqui no código, que seria o perímetro aqui, ele basicamente vai ser calculado somando duas vezes cada lado do retângulo. Então isso aqui ele vai somar duas vezes cada lado do retângulo, cada um desses lados aqui que nós temos no código, tá bom? No retângulo aqui, basicamente foi ser utilizada uma herança, porque o retângulo ele herda da forma geométrica que nós temos aqui a estrutura básica. E também, ao mesmo tempo, ele implementa suas próprias características, tá bom? Então, basicamente, o que aconteceu aqui, ele herdou características, só que ele tem funções diferentes a ser realizadas ali dentro desse código, tá? Então, basicamente, aqui nessa parte, a gente utilizou o encapsulamento e a herança, tá bom? Tá. Aqui no main, então, seguindo o roteiro, a gente importou a classe retângulo e a gente importou a classe circunferência. A partir disso, a gente criou então uma lista vazia, tá? Uma lista vazia. A gente definiu então os valores do retângulo 1, a gente definiu então os valores do retângulo 2 e a gente definiu então os valores da circunferência, tá? Após isso, então eu adicionei um título na lista como primeiro elemento, né? Depois eu adicionei todas as formas geométricas. Então eu adicionei o retângulo 1, o retângulo 2 e a circunferência utilizando o append, tá? Na lista. E aqui embaixo utilizando um laço for para que eu consiga exibir de maneira mais harmônica aqui embaixo, né? Então para cada elemento na minha lista, ele vai exibir esse elemento. Essa é a descrição dessas duas linhas, né? E botando então ele para rodar dessa maneira, ele vai me dar esse textinho aqui, ó. Assim como era para sair no roteiro, né? Então essa foi a nossa explicação sobre o conteúdo da programação orientada a objetos, onde nós apresentamos conceitos, os códigos e explicamos toda a estrutura do código, tá? Vim aqui em nome da dupla agradecer toda a atenção de todo o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.